Horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta aqui no Novo Dia, já com Pedro Duran, o assunto eleições municipais. A gente olha aqui agora para o raio-x do resultado das urnas, Pedro Duran, para falar sobre governabilidade. Porque tivemos prefeitos, alguns inclusive já eleitos em primeiro turno, outros candidatos que vão disputar o segundo turno. E aí saber com qual Câmara Municipal eles terão de trabalhar. O que os números nos apontam? Carol, algumas mudanças em partidos importantes para a configuração das câmaras em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se você olhar para o prefeito Eduardo Paes, por exemplo, você vê vantagem na composição e um alargamento da bancada dele. Arrastou com ele um monte de gente, né, Pedro? Um monte de gente. Já Ricardo Nunes em São Paulo teve dificuldade, porque o fator Marçal ou o efeito Marçal acabou arrastando para a Câmara alguns vereadores que o apoiaram. Muitos deles até deixaram a chapa do Ricardo Nunes para apoiar o Pablo Marçal. Queria começar trazendo um pouco mais desses personagens que vão ocupar as cadeiras nas câmaras de São Paulo e do Rio de Janeiro, novos vereadores ou estreantes. Vamos mostrar alguns aqui de São Paulo, então talvez você conheça algumas dessas figuras. Janaína Pascoal, que foi deputada estadual, volta agora à política como vereadora. E aí você se lembra, ela teve aquela votação expressiva, 1 milhão de votos para deputada estadual. Janaína fez 48 mil votos nessa eleição. Muito mais modesta a votação do que a que ela teve para deputada. Ainda assim, uma força política está entre as mais votadas e, consequentemente, tem aí a sua força. Amanda Vettorazzo, que é ligada ao MBL, também influenciadora, teve ali o apoio de integrantes do MBL, como Kim Kataguiri, por exemplo, ela era candidata do Kim Kataguiri, também vai à Câmara. O Kenji da Civil, o Kenji Palumbo, que usou o nome do Palumbo para conseguir ser eleito, também ligado à polícia, essa bancada militar cada vez mais forte em São Paulo, foi escolhido como um dos vereadores. A Renata Falzoni, cicloativista, que tem um trabalho antigo aqui em São Paulo, já tinha tentado outras vezes, agora vai à Câmara com o PSB de Tabata Amaral, foi uma das escolhidas. E a Zoe Martinez, que foi uma das vitórias do bolsonarismo nessa eleição, ela que foi abraçada por Jair Bolsonaro e por Michele Bolsonaro. A Zoe era comentarista de televisão, ela é cubana, muito crítica ao governo do PT, ao governo cubano, ao governo da Venezuela, e aí, consequentemente, conseguiu sua cadeira na Câmara de São Paulo. E destaque para o que aconteceu nessa eleição, né, Pedro? Muitos comentaristas de TV assumindo cargos públicos. É isso. Nas eleições para as câmaras, sim. Nas eleições para a prefeitura, mais dificuldade para eles. Tiveram mais dificuldade, alguns conseguiram avançar, isso. Outros ficaram pelo caminho. Você tem a Cristina Grêmio em Curitiba, que conseguiu surpreender na reta final. Em São Paulo, José Luiz da Atena ficou de fora. Em BH, o Carlos Viana e o Mauro Tramonte ficaram de fora do segundo turno. Então, o cenário é um pouco diverso. Mas o que junta, o que une estas figuras aqui é uma capacidade de influência nas redes sociais, que também aparece no Rio de Janeiro. Temos o mosaico dos eleitos no Rio de Janeiro. Esse aqui, Carol, é um personagem conhecidíssimo da esquerda, muito embora não tenha tantos seguidores quanto outros, tem vídeos que circulam com milhões de visualizações. Leonel da esquerda, do PT, ele que faz aqueles vídeos questionando bolsonaristas sobre a Bolsonaro e Lula, comparações, acaba até arrancando a raiva de muitos deles nessa abordagem que era até então tradicionalmente da direita, né? E aí passou a ser usada por alguns personagens de esquerda. Thalita Galhardo, que é do PSDB, fez parte da gestão do Eduardo Paes. Ela é uma das pessoas que foi eleita também por conta de um trabalho mais local, foi prefeita regional lá em Jacarepaguá, tem uma atuação na região. Esse aqui é o marido da Índia Armelau. Você lembra da Índia Armelau, que é a vice que foi derrotada na chapa de Alexandre Ramagem? Então, o Fernando Armelau teve 14.415 votos do PL. Acabou sendo eleito também na esteira da mulher que é deputada estadual, foi candidata na chapa do Ramagem, terminaram ali com 30%, mas ela conseguiu... Arrasta, né, a sua influência. Paulo Messina, que foi o homem mais forte da Câmara dos Vereadores na época de Marcelo Crivella.
ele era secretário do Crivella, ele era chamado de, como se fosse uma espécie de príncipe do Crivella na Câmara, articulava ali, era o primeiro-ministro do Crivella, e ele volta agora à política, volta à Câmara Municipal, depois de ter ficado um tempo afastado até para poder... Ele fez vários vídeos com o filho dele, tem um filho com um transtorno do espectro autista, né? E as redes sociais dele são basicamente tomadas por isso. E por último aqui, o Salvino Oliveira, que foi secretário de Juventude do PAS, também foi eleito na esteira do atual prefeito do Rio de Janeiro. Para mostrar então o balanço dos partidos, como é que fica, em São Paulo, 20 dos 55 são novos, renovação de 36%, no Rio de Janeiro, 23 de 51 são novos, renovação de 41%. Olhando especificamente para São Paulo, PSDB que tinha eleito em 2020 e entrou 2021 com 8 vereadores, em 2024 viu a debandada acontecer e não elegeu nenhum para 2025. Esse é um dado... Ontem a gente destacava aqui, impressionante, né? Bancada zerada, o PSDB tem o seu pior desempenho na história de São Paulo, tanto para prefeito quanto para vereador. PL de Jair Bolsonaro, que tinha eleito 2 vereadores em 2020, salta para 6 neste ano, com a transição de partidos, alguns aderindo ao PL, e vai começar o ano que vem com uma bancada maior, 7 vereadores. O PT diminuiu a bancada em relação a este ano, mas manteve o resultado de 2020, 8 vereadores eleitos. O PSOL também diminuiu a bancada neste ano, mas volta a ter 6 vereadores no ano que vem. E o MDB do prefeito Ricardo Nunes, que com essa debandada do PSDB acabou ganhando muita gente, chegou a 11 vereadores, começa o ano que vem com 7, já é muito mais do que tinha quando elegeu em 2020 3 vereadores. Até explicando, né, Pedro, essa debandada acontece do PSDB justamente quando o partido decide que não vai apoiar Ricardo Nunes nas eleições municipais e vai lançar o próprio candidato. E os vereadores decidem que sim, preferimos Ricardo Nunes do que o próprio partido, saem do PSDB e migram para alguns, entre eles o MDB. Se a gente olha para o Rio de Janeiro, olha isso, Carol. Prefeito Eduardo Paes elegeu em 2020 3 vereadores, saltou ao longo dos últimos anos para 13 e começa o ano que vem com 16. Aqui é fator Eduardo Paes. Total, é uma bancada completamente Eduardo Paes na Câmara dos Vereadores. O PL de Jair Bolsonaro e de Alexandre Ramagem também teve um acréscimo. Tinha eleito 2 vereadores em 2020, saltou para 3 e agora começa com 7 a bancada da Câmara no ano que vem. O PT cresceu da eleição de 2020 para esse ano, mas manteve os seus 4 vereadores, inclusive a Tainá de Paula, que foi uma das mais votadas por lá. O PSOL perdeu, recua. Fez 7 vereadores em 2020, cai para 6 e cai para 4. Perdeu alguns dos seus grandes nomes, ou para a Câmara Federal ou para a eleição municipal. É o caso de Tarcísio Mota, que foi candidato a prefeito. Ele tinha sido o vereador mais votado em 2020 e acabou não sendo candidato a vereador e perdendo essa possibilidade de arrastar esses votos. E o MDB também, para trazer a comparação, sai de 1 para 5 e depois para 3 votos, para mostrar um pouco do comportamento também do Centrão nessas eleições. Esse é o raio-x, o panorama da Câmara, mostrando alguns personagens e também os números da composição a partir do ano que vem. A gente vê aqui a vida de Eduardo Paes facilitada por conta desse resultado das eleições para vereador lá no Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, a conferir agora como vai ser definido esse segundo turno, quem será o prefeito da capital paulista, que terá que trabalhar com essa Câmara Municipal. Pedro Duran. Se for o Ricardo Nunes o prefeito, a vida é um pouco mais fácil porque ele tinha 12 partidos no arco de alianças, mas vai ter que acomodar toda essa gente aí no governo, ver quais vão ser as amarrações que vão ser feitas. Se for o Guilherme Boulos, vai ter um desafio maior, que vai ter que encontrar gente que não apoiou ele para poder montar uma coalizão e passar os projetos à frente. Mas isso a gente só vai saber no final do mês. Pedro Duran, daqui a pouquinho volta com tabuleiro eleitoral também hoje, viu? A gente vai chamando aqui porque está de volta já no clima de segundo turno e vamos passar por São Paulo, pela capital paulista, já trazendo aqui spoiler para você. É isso. Até já, Pedro. Até já, Carol.